Pessoal, boa noite. Fazendo aqui um balanço dessa sexta-feira, os acontecimentos dessa sexta-feira, também atualizar alguns dados e também já comunicar algumas outras ações que a gente está iniciando, que a gente deve começar a fazer a partir de amanhã. Primeiro, inicialmente, relatar que ao longo da manhã de hoje tivemos uma ótima reunião com todo o secretariado, obviamente por vídeo, por videoconferência, para a gente poder integrar as ações entre os órgãos do município. É um conjunto de ações que, para ser implantada, precisa a colaboração de várias secretarias. Então, para promover a integração entre os órgãos municipais, o comprometimento do nosso time, a gente fez uma longa reunião hoje, não só para avaliar o que a gente vem fazendo, mas também para discutir um conjunto de ações novas que deverão ser colocadas em prática já nas próximas semanas, ao longo do mês de maio. Não vou falar de muita coisa não, mas vou falar de uma em especial, até porque tem sido uma cobrança que eu tenho recebido pelo meu Zap e também pelo meu Face, que a gente construir inicialmente uma rede de apoio psicossocial, inicialmente para os profissionais de saúde, da prefeitura, do governo, da área privada, que estão trabalhando nesse momento com muita ansiedade, com muita preocupação, muitos inclusive com rotinas de jornadas de trabalho muito longas, e a ideia é colocar uma central com psicólogos, assistentes sociais, ajudando com recomendações, com sugestões, com consulta mesmo à distância, com apoio à distância às pessoas que trabalham na saúde que eventualmente estejam sobrecarregadas e precisando desse tipo de aconselhamento. Na verdade, essa é uma das ações de muitas que surgiram como ideia, que deverão se concretizar ao longo das próximas semanas. Essa rede a gente deve montar na primeira semana de maio. A Carol, minha mulher, quem está coordenando o esforço de vários órgãos da prefeitura para a gente poder montar esse serviço já com muita estabilidade e segurança já no começo de maio. Depois disso, tivemos uma reunião da saúde para atualizar os números, atualizar as informações, as ações também de prevenção e também de assistência que estão sendo implantadas. E queria compartilhar com vocês alguns poucos números daqueles que foram discutidos ao longo dessa segunda reunião. Primeiro dizer que a gente já está, como eu disse há alguns dias, com 50 leitos no IJF2 de UTI. Às 16 horas, que foi a hora que eu discuti, eu até anotei o horário para ser preciso, porque há muito dinamismo nesse número, dos 50 leitos, 46 estavam ocupados e a gente já tinha outros pacientes sendo regulados e transferidos de UPAs e outros hospitais para poderem ocupar com critério também esses leitos do IJF2, leitos de UTI. Então, às 16 horas, 46 dos 50 ocupados e algumas regulações de transferências a caminho. A gente deverá chegar aí no início da manhã no PV com mais de 60 pacientes internados e muitos também já sendo regulados e transferidos ao longo do dia de amanhã. A gente conseguiu aumentar, acelerar mais o processo de transferência entre os hospitais, a gente conseguiu azeitar mais o funcionamento, o dia a dia de funcionamento do Hospital do PV e muito provavelmente a gente deve ter aí próximo de 100 pacientes, essa é a expectativa até o início da semana, em virtude da espera que nós temos hoje por leito de internação que não é de UTI e também de vagas que já estão disponíveis no próprio Hospital do PV. Então, ambos os hospitais, que são os dois hospitais de referência principal, estão um perto da lotação e o outro em processo de ocupação, muito possivelmente, como eu disse, já no começo da semana, chegando a perto de 100 pacientes. Inclusive, já vou dizer que alguns pacientes já foram entubados, inclusive no próprio, infelizmente, precisaram ser entubados no próprio hospital do PV. Alguns pacientes que agravaram, a gente conseguiu também transferir a tempo para o IJF2 e outros pacientes, inclusive, com quadros mais leves, inclusive que chegaram lá basicamente para a observação de uma eventual complicação, também já chegaram, inclusive, a receber alta. Bom dizer que o IJF2, esse é outro número importante, a UTI do IJF2, por lá já foram admitidos 100 pacientes, mais de 100 pacientes já entraram no JF2. Em torno de 22% já teve alta, Alguns infelizmente foram a óbitos, outros permanecem internados na UTI e outros saíram da UTI, mas foram referidos para o quarto, para um leito comum. Então a gente, para registrar, já conseguiu admitir, dar oportunidade de tratamento a mais de 100 pacientes em UTI só no IJF2. Outra ação importante que eu tinha anunciado aqui alguns dias atrás era a implantação, a garantia de ter oxímetros de pulso, que é um pequeno equipamento que coloca no dedo e consegue medir a saturação de oxigênio no sangue, que é um marcador, que é um indicador de como é que está a função pulmonar. Se essa saturação está mais baixa, mesmo o paciente com sintomas leves,
isso pode ser um sinal já de um quadro pulmonar instalado, mesmo sem sinais. Às vezes o paciente tem uma tosse leve, não está com dispneia, mas já está com comprometimento da função pulmonar. E o diagnóstico rápido na ponta desse sinal indireto de potencial gravidade pode nos ajudar em encurtar o tempo de internação desse paciente. A gente está com 300 equipamentos desses distribuídos pelos postos de saúde, já começamos a atuar hoje e essa ação deve ganhar corpo na atenção primária, na ponta, na comunidade. Então pode procurar um posto de saúde, caso você tenha algum sintoma gripal, já fazer o teste do oxímetro de pulso dentro do seu posto para checar se eventualmente a sua saturação está baixa e se há já algum comprometimento pulmonar que indique algum tipo de internação precoce. Essa é outra ação para a gente poder garantir um dos fatores críticos, resolver um dos fatores críticos desse momento, que é evitar que o paciente já chegue no primeiro atendimento já com um quadro muito grave. Então a distribuição desses oxímetros de pulso na atenção primária vão nos ajudar a ter um indicador, um marcador de risco potencial para alguns pacientes, mesmo antes desse paciente ter sintomas e sinais que façam ele ir a uma emergência. Essa é outra questão também importante, está se estruturando a partir do dia de hoje e deve ganhar corpo também na segunda-feira, primeiro dia útil da próxima semana. Além disso, queria agradecer aqui aos times do Ceará e do Fortaleza que doaram máscaras, inclusive com os símbolos e cores dos times. A gente, inclusive, fez uma doação já para todos que estão trabalhando na obra do PV. A gente tem mais 2 blocos sendo entregue nos próximos dias e já estamos trabalhando na expansão de mais 2 blocos. Tem muita gente trabalhando, isso vai ajudar a dar segurança com alegria, com animação, com uma boa competição, é todo mundo unido, cada um torcendo pelo seu time, mas unido pela saúde do povo de Fortaleza. E vamos distribuir também essas máscaras em outros ambientes em que o uso disseminado de máscara comunitária é importante. E por fim, dizer que ontem a gente fez uma reunião muito proveitosa com líderes evangélicos de igrejas muito grandes. Na verdade, queria até me explicar que eu convidei, na verdade, diversas igrejas. Algumas não puderam atender o convite, outras atenderam o convite. E a gente, inclusive, já está contando com o empenho, o envolvimento desses líderes religiosos evangélicos na comunicação da necessidade de cumprir o isolamento e também de garantir a informação do internamento precoce para os pacientes sintomáticos e mais graves, e algumas outras ações devem ser partilhadas e compartilhadas com essas igrejas que têm um papel importantíssimo de convencimento, de educação, de formação de opinião, e não tenho dúvida que será uma parceria importante para a gente poder fazer chegar essa informação na ponta, na comunidade. E seguindo essa mesma lógica, amanhã vou passar o dia inteiro em reuniões virtuais. Pela manhã vou ter umas 9, outras 10, umas 11, 12 e a 1. Serão 5 reuniões de 1 hora. Reuniões nas áreas onde está tendo o maior número de óbito. A gente vai pegar 5 grandes áreas. Um é o eixo Pirambu, Álvaro N, Monte Castelo, Cristo Redentor, Barra do Ceará. O outro é o eixo Mucuripe, Vicente Pinzon, Serve Luz. Um terceiro será ali na Grande Aerolândia, Aerolândia, Alto da Balança com Lagamar, Tauap, Joaquim Távora. Um quarto será no Conjunto Zé Walter, Planalto Ayrton Senna e Cidade Jardim. E um quinto no Grande Bom Jardim, envolvendo o Bom Jardim, Grande Lisboa, Grande Portugal e o Siqueira. Em cada uma dessas reuniões, vamos convidar mais de 50 líderes locais, também agentes de saúde, Conselho Regional da Saúde, o pessoal da atenção primária, fazer um grande encontro em que a gente vai compartilhar os dados de cada uma dessas regiões de ocorrência e de óbitos, especificamente para aquela região, quais são os riscos dessa região e pedir fundamentalmente o envolvimento dessas lideranças na comunicação da necessidade de se cumprir nesse momento crítico o isolamento social, como também da gente orientar a busca precoce para um serviço de saúde quando alguns sintomas surgirem, principalmente em pessoas acima de 60 anos. E à tarde, às 3h30, teremos uma reunião também um pouco mais longa com os líderes da Igreja Católica. A gente contactou diretamente a Prefeitura, o Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio. Então, vários padres, líderes da Igreja Católica, movimentos também carismáticos da Igreja irão participar dessa reunião para que esses dados
atualizados ao dia de amanhã possam ser apresentados, que as preocupações e informações mais importantes da Prefeitura sejam compartilhadas e que, principalmente, a gente possa construir essa parceria e esse envolvimento que já está existindo, é bom que se diga, para que ele possa se aprofundar e ter a informação real, mais atualizada, para que a gente possa, como se diz, fazer chegar a informação certa, no tempo certo, nesse momento, às comunidades e pessoas que estão em maior risco e que mais precisam. Era isso, já falei demais hoje, basicamente para prestar contas do que aconteceu hoje, do que foi discutido hoje e principalmente da programação dessa grande mobilização pelas redes sociais, utilizando reuniões à distância, de uma grande mobilização em áreas, em comunidades mais críticas e com setores essenciais, no caso de amanhã, com líderes da Igreja Católica. Era isso, agradeço muito a audiência de vocês, o acompanhamento de vocês, as perguntas, a participação, porque isso tem enriquecido também a nossa ação aqui junto aos órgãos da Prefeitura enfim, registrar que nós temos uma luta que não é só de um, é uma luta de todos nós, é uma luta da cidade de Fortaleza. Quanto mais união, quanto mais integração de esforços, quanto mais atualizada e verdadeira e transparente for essa informação, mais a gente vai conseguir caminhar juntos com competência, eficiência e principalmente solidariedade e humanidade para enfrentar essa epidemia do coronavírus aqui na nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todos.